estava em azul, nas formas vivas vistas lá do alto, a natureza de cálice em tom de amor. Num dia assim, tudo banhado de sol, Martim Afonso ancorava as caravelas de paixão por essa serra, céu e mar, beleza e cor. Itanhaém, ilha do tempo, a foz do rio de abraço ao mar, visão da vida mais querida, não param de chegar. Os seus filhos do leste, do norte, nordeste, de todo lugar. O caminho da história, num berço no mar. Olá, bom dia a você que está acompanhando a nossa programação. Eu sou Emerson Itamax, o programa Emerson Itamax. E você, hoje temos novidade, vamos falar hoje da área da saúde, né? Como tem aí na minha vinheta, eu sempre abordo temas bem relevantes para você. Hoje falaremos da área da saúde, muito embora o foco também é o mercado imobiliário. Falarei um pouco da Lei 8.245 de 91, que é a lei do inquilinato, onde muita gente tem algumas dúvidas, e eu estou aqui para exauri-la de acordo com o meu conhecimento, né? Pessoal, primeiro programa de 2023, muito feliz de estar aqui no estúdio da TV Web, junto com Ricardo Camargo. Bom dia, Ricardo! Bom dia, meu amigo Emerson, bom dia aos nossos web telespectadores. É sempre um prazer estar aqui participando do seu programa na TV Sua Praia. É isso aí. Um bom dia também para o Fleming, para a Daniela. E hoje nós temos uma convidada especial e abordaremos aqui um tema muito interessante. Uns dizem que é doença, outros dizem que é, entre aspas, né, modismo, mas ninguém melhor que a Dani para falar dessa questão extremamente relevante. Eu costumo trazer, ser bem mais sério nas minhas programações, e hoje não posso deixar de ser sério, porque é uma situação, de fato, muito séria. Então, recebo aqui nos estúdios a Daniela, que vai falar um pouco para a gente, passar um pouco do conhecimento. A Daniela que já tem aí alguns históricos de ajuda para com as pessoas que sofrem da depressão. Depressão na adolescência, muito embora nós temos aqui já algumas perguntas de depressão psicológica, depressão pós-parto, e eu quero apresentar a você agora a Daniela. Daniela, fala um pouco de você, como você teve aí o interesse pela área da saúde e como é que você pode ajudar, como é que você tem ajudado, né? De fato, eu acho que você já tem ajudado muitas pessoas. E fala um pouco de você. Fica à vontade para se apresentar, Daniela. Bom dia, Emerson, bom dia a todos.
Meu nome é Daniela. Eu trabalho na área da saúde há um pouco mais de 10 anos. No local onde eu estou agora, faz exatamente 10 anos que eu trabalho na área. Eu sou supervisora, porém eu trabalho com especialistas, né, com pessoas, né, gabaritadas ali para psicologia, trabalho com clínico médico, trabalho com nutricionista, físio, enfim. É uma área da saúde onde tem vários especialistas, alguns especialistas. Eu estou cursando enfermagem, né, não sou psicóloga, né, mas por trabalhar alguns anos com psicólogos e também presenciar não só pacientes que estão lá em tratamento, mas também amigos, parentes. Então, eu acabo lidando com muitas pessoas que passa e que está passando pela parte de depressão, principalmente os jovens de hoje. Muitas pessoas falam, ainda tem, né, esse tabu aí de falar que, olha, é modinha, ou, nossa, vai trabalhar porque isso é frescura. Não, é uma doença, e aonde isso pode levar até a vida de um adolescente, como tem levado muitos adolescentes, né, por questões da depressão. Pois é, eu tenho aqui uma pergunta que vem de São Paulo. A pergunta é a seguinte: não é meu ramo, né? É totalmente diferente. De repente, se eu estiver fazendo a pergunta de uma forma errônea, peço desculpa, mas enfim, é uma pergunta do xará do nosso diretor aqui, do Ricardo, que diz a diferença entre depressão psicológica e a depressão pós-parto. Se a mulher pós-parto ela pode ter uma depressão, e como é definida se aquela depressão é simplesmente uma depressão pós-parto ou se é psicológica. E quem consegue fazer esse diagnóstico? Qual é o profissional gabaritado para diagnosticar e quais são os tratamentos? Sim, eu posso falar não com totalmente segurança, porque eu, como eu disse, não sou psicóloga. Porém, por trabalhar com eles, depressão pós-parto existe sim, né? Muitas das vezes tem mulheres que não conseguem nem voltar de uma depressão pós-parto. Ou também tem também mulheres que acabam até, vamos se dizer, levando a vida do próprio filho. Matando o filho por uma depressão pós-parto. O diagnóstico tem que ser clínico, psiquiátrico e com tratamento psicológico. O psiquiatra para medicação. Então, essa mãe que tem uma depressão pós-parto, ela precisa, sim, de um cuidado maior, né? Acho que o primeiro sintoma é a rejeição. Ou seja, ela começa, assim que o filho nasce, ela rejeita o filho, né? Ali já é um sinal de que aquela mãe tá com uma depressão pós-parto, né? Pela rejeição. E aí tem que entrar com um tratamento, né? Onde tem psiquiatra para poder medicar, acalmar, tentar melhorar de alguma forma, e com sessões de psicologia para que essa mãe consiga sair dessa depressão. Claro, total tem que ter o apoio do pai da criança, tem que ter o apoio do esposo, porque senão a depressão dela só vem a piorar, porque a primeira, ela vai rejeitar o filho e ela vai se sentir rejeitada. Então ela não vai conseguir amamentar aquela criança, ela não vai conseguir olhar para aquela criança. Então tem que ter o apoio do marido. O marido, a família, né? A família tem que apoiar em si, e principalmente o marido, para fazer com que essa mãe possa ali conseguir olhar o filho, pegar o filho, começar a dar os primeiros cuidados, né? Que é o que toda mãe quer quando acaba de ter o seu bebê. Perfeito. Eu quero mandar um abraço agora, em nome de toda a equipe aqui, para Kelly Cursino. Kelly Cursino participa com a gente, é uma pessoa que é também da área da saúde. Manda um abraço aqui para todos.
Viu, Ricardo? Viu, Fleming e Dani? As duas Dani. Hoje estamos com duas Dani aqui, né? A Kelly manda a seguinte... ela não mandou pergunta. Na verdade, a Kelly mandou uma mensagem que eu gostaria de transmitir aqui. Bom dia, parabéns pelo tema abordado. Muito importante. Em situações de depressões, pânico e etc., uma das condições bastante importantes é que a pessoa em depressão esteja recebendo apoio da família e que essa família também esteja sendo acompanhada e recebendo orientações para lidar com a doença, porque infelizmente a depressão virou, entre aspas, a Kelly coloca aqui, moda, sem diagnóstico correto, e muitas vezes as pessoas envolvidas nessa situação não sabem lidar e respeitar a doença. Tá aí, Kelly, muito bem lembrado, parabéns para você que é uma profissional também da saúde, fica registrado aqui e compartilhando com a Daniela que está aqui. De fato, nós precisamos abordar, Daniela, essa questão do modismo, porque realmente existe a questão de não, isso aí é modinha, isso é frescura de adolescente, é porque não tem o que fazer, é porque o pai não dá atividade. Como é que você vê essa situação do adolescente ou da adolescente e essa questão da família, de uma certa forma, talvez até por não ter o conhecimento, agir dessa forma? É modinha. Agora tudo para ele é depressão, tudo para ela é depressão. Tirei o videogame deprimiu. Como é que você vê essa situação? Você que tem lidado, fala um pouco, por gentileza. Realmente, hoje estão tratando como uma modinha, né? E não é. É uma doença, como eu disse no início, grave, onde pode levar, sim, a vida de muitos jovens, como já está levando, né? E, primeiro, a família tem que apoiar, tem que estar junto com o seu filho ou a sua filha, tem que procurar o conhecimento, não é simplesmente fechar os olhos. Ah, meu filho está no quarto, mas é porque ele gosta de ficar trancado no quarto. Não, ele não gosta de ficar trancado no quarto. Adolescente ou pré-adolescente que seja, ou criança, porque muitas crianças também passam por isso, não está no quarto trancado porque gosta de ficar no quarto trancado. Então, os pais têm que começar a procurar, porque principalmente onde eu trabalho, muitas vezes o início do tratamento com o psicólogo tem que se iniciar com os pais, porque às vezes o problema não é o filho, é o pai, é algo que acarretou ou a mãe, ali, né? Ou a mãe, os pais, vamos dizer, né? Vamos para os pais. Algum problema lá atrás que aquele pai, que aquela mãe tenha vivido, né? E que não conseguiu superar. Que fala, eu tô conseguindo seguir em frente, mas não tá. Porque se seu filho tá deste jeito, ou trancado, ou agressivo, ou deprimido, é porque você, como pai ou mãe, tá passando algo para ele. Então você tem que procurar o tratamento para que você possa tratar seu filho. E, claro, eu não vou dizer que todos os pais têm conhecimento que o seu filho tá depressivo ou não, mas tem que estar aberto para procurar o tratamento. Então, os pais têm que se abrir, né? Chegar ao ponto de, olha, eu preciso, ou eu tô vendo que o meu filho precisa, né? Então, se você vê que seu filho precisa, você leva seu filho para esse tratamento, né? Não feche os olhos. Não simplesmente feche os olhos para a doença que seu filho tem, porque depressão é uma doença que pode levar a vida do seu filho, né? E depois de levado, você não consegue mais ter volta, e aí você... E o que leva à depressão, Daniel? Olha, para os jovens tem muitas questões. Eu sou feio, o bullying, né? Querendo ou não, que a gente fala aqui, né? Hoje em dia a palavra é bullying. Antigamente, né, na nossa época não era bullying, mas existia, né? Existia, mas não era a palavra bullying, né? Era, olha, está zoando comigo. E naquela época já tinha,
Já sofri existia, isso aí, eu não já sabia. sofria. Eu chamava de apelido. Eu era o porquinho, eu era o gordinho, eu era o cobrinha. É isso. Na escola. Isso, era desse jeito. E é desta forma. E continua sendo desta forma. Só que o bullying agora, e que gera o quê? A depressão no adolescente. Porque aquela menina ou aquele menino que não consegue lidar com todas as emoções, né? E com toda essa brincadeira que Até existe tecnológica, no colégio e até mesmo as redes sociais, né? As redes sociais. Teve jovem que chegou a se matar por conta da rede social. Por ter sofrido bullying em rede social. Então, fato. Nós temos. Então assim, eu acho que ao adolescente que começa a ter esses sintomas de depressão, muitas das vezes é pelo bullying. Começa pelo bullying. Até mesmo ou da família, ou do colégio, ou eu sou feia, ela é gorda, ele é negro, né? Ou ela é branca demais, entende? É magrelo demais. Tudo isso já começa a gerar para o adolescente que não tem ainda, não tá tentando adquirir ainda experiência, então não tem toda a vivência de uma vida, não sabe lidar com todas as emoções. É que são muitas informações ao mesmo tempo, né? Sim. Então, como você mesma disse, tem a tecnologia, tem as redes sociais, tem a turminha da escola, não só da escola de educação infantil, enfim, pessoal de faculdade também, porque nós estamos falando até agora da depressão na adolescência, mas não é só na adolescência que ocorre a depressão. Nós temos aí casos de pessoas já com idade bem avançada que passam também por questão, por essa doença, que é a depressão, que eu estou conhecendo um pouco mais hoje a respeito, em virtude das informações da Daniela. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para o Sérgio Astolfi, que está lá em Itu, né? Mandou um forte abraço para a gente aqui e achou que o tema também de hoje é muito relevante e que nós precisamos estar sempre trazendo informações voltadas à saúde, como a inclusão social, como o tema da depressão e outros mais voltados aí à convivência do ser humano, à saúde humana e, enfim, para que nós tenhamos aqui um 2023 melhor que os anos anteriores, né? Então, forte abraço, Sérgio, que está lá em Itu acompanhando a nossa programação. Obrigado pela audiência, tenham um bom dia, espero que aí o tempo esteja um pouquinho melhor, porque aqui a chuva não para, né? Temos uma chuvinha aí, mas não vamos reclamar, porque Deus está mandando, é porque nós merecemos e que precisamos, tá bom? Forte abraço para você, Sérgio. Forte abraço para todos de Itu, não só de Itu, mas todas as pessoas que acompanham a minha programação, não só aqui no Brasil, como somos uma TV web, nós temos ouvinte, onde tem internet nós temos audiência. Forte abraço a todos vocês, que Deus abençoe e vamos dar continuidade aqui com a Daniela. Daniela, uma outra coisa que o público quer saber, eu quero saber, enfim, e você vai nos orientar. Existem aí alguns medicamentos no mercado chamado antidepressivo. Pessoa que está ali, obviamente, com depressão. Né? E temos também, não me recordo agora o nome daquela pessoa que é viciada em medicamentos. Então você concorda que muitas pessoas não têm nem depressão, mas estão comprando antidepressivo? Sim. E existe aí seria o quê? Um psicólogo, um psiquiatra para tratar essa pessoa? Hipocondríaca. Não, tá vendo? Por isso que é bom falar com um profissional. Então, hipocondríaca. Eu não consigo falar esse nome, é como eu não consigo falar Daniela, assim, eu sempre troco. Né? Então, tem gente... Existem inúmeras pessoas hipocondríacas que estão adquirindo aí, às vezes de forma errônea, um antidepressivo. Qual é o conselho, qual é a dica, o que pode ser feito para que, de repente, a pessoa não tem nem necessidade, de repente não, ela não tem necessidade.
Mas Esse medicamento não pode afetar um outro tipo pode causar, encadear um outro tipo de problema? pode desencadear muitos problemas. Não só psíquicos, como ela pode ter outros problemas de saúde também. Ela pode adquirir ou acarretar aí até num AVC, dependendo da medicação. E tem medicamento Né? extremamente forte e a pessoa, de repente, não sabe que Não ele é já para tem aquilo. Não é para aquilo. Primeiro, eu acho que farmácia, porque é a farmácia que vai vender as medicações que são realmente para pessoas que estão com a doença, né, como depressão ou, né, eu acho que tem que ter receita. Tem medicamento em farmácia que vende sem a receita médica. É uma responsabilidade, ao meu ver. Sem receita médica. Porque, na verdade, também não é só as farmácias. Hoje, em alguns sites Também consegue. de comércio aí, de entrega, as pessoas acabam conseguindo adquirir esse medicamento. E com saúde não se brinca, né? Você imagina um adolescente indo até a farmácia pedir uma dessas medicações sem Prescrição médica. prescrição médica e sem até mesmo os pais saber. Entende? Gravíssimo. E esse adolescente, né, pode ter algum problema de saúde ou vir até a óbito por conta dessa medicação e os pais Por falta de informação, por não vai falta saber. de responsabilidade, inclusive do distribuidor, do revendedor, Sim. que não observou que Sim. aquele determinado... Na verdade, ele observou. É que às vezes o valor ali, o Foi, comércio falou mais alto. Mas tem medicamentos que tem realmente que haver uma receita ali, alguns medicamentos que são oferecidos no Sistema Único de Saúde. A médica tem que renovar a receita, enfim. Isso. E o atendente ali, ele tem que ter atenção para atualizar essa receita. Sim. Bom, Ricardo Camargo. Olha, o pessoal está aqui participando do programa, adorando o tema. Mandando um abraço para você, Fábio Muniz. Fábio Muniz, um forte abraço do de meu trabalho. colega. Mário Pérez, dizendo bom programa, amigos. Ô, meu caro, espero encontrá-lo em breve aqui para batermos aquele papo. Também o Dinho, lá do Savoy, o Oswaldo de Souza, assistindo a programação da TV Sua Praia, mandando um abraço para todo mundo. Bom dia para vocês, um excelente dia. E quão bom poder contar com a sua audiência. E, nossa, perdi até um pouco agora o fio da meada. Eu me sinto lisonjeado, né? E vamos lá, Ricardo, quando é que nós vamos para os nossos comerciais para a gente tomar aquela água e bater aquele papinho? Daqui a pouquinho. Então posso continuar então? Pode aqui no continuar. nosso O bate-papo? tempo está agradável, programa maravilhoso. Vamos continuar. Isso é muito bom, eu não sei se eu estiver sendo repetitivo, que me perdoe, mas eu quero mandar um abraço para o Fleming, né? Hoje eu não consegui vê-lo e saudades. Um abraço também para o Carlos Montecristo, da GMC, Deus o abençoe. Pessoal do Alarmes Roma, que é patrocinador aqui, eu quero desejar a todos um bom dia, um feliz ano novo, né? Esse ano que se reinicia, e que dê tudo certo, que esse ano seja melhor que os anos anteriores. Como eu disse na programação anterior, tivemos um ano um pouco que turbulento, de 2022, foi um ano de eleição, muitas pessoas não gostaram aí dos resultados das urnas, uns contestaram, outros apoiaram, um ano de Copa do Mundo, onde o nosso país não logrou êxito, né? Ficamos um pouco chateados, e um ano também que ainda estamos vivendo a questão da pandemia, e muito embora continuamos com essa questão, algumas pessoas estão ignorando, vamos ter consciência. Questão da segurança, um abraço para o Silvinho que esteve aqui, falávamos de segurança e infelizmente tivemos aí um óbito na região aqui por questão de insegurança na queima de fogos de artifício e fora outros acidentes que tivemos. Pessoal, Natal passou, o Ano Novo passou, mas o verão não passou e a sua vida não passou. Então vamos manter a segurança, vamos manter cautela, vamos manter aí a responsabilidade, não só para consigo, mas também para com a sua família, para com o terceiro.
tá bom? É o que eu desejo e peço para vocês. Forte abraço a todos que nos acompanham, que estão assistindo aqui ao vivo e que vão assistir posteriormente nas redes sociais aqui da Web TV Sua Praia. Daniela, bora continuar? Bora lá, claro. Daniela, uma questão que eu fico me perguntando e você vai me responder. O Sistema Único da Saúde tem algum programa voltado especificamente para as pessoas que estão com depressão? Antes de você responder, eu pergunto isso porque, no caso do diabético, existe programa, o médico vai lá, lauda, o Sistema Único de Saúde oferece o medicamento gratuito, oferece inclusive lá o medidor lá, não me recordo o nome, para fazer a medição lá do Destro. Na questão da depressão, existe algum programa voltado para essas pessoas? E se sim, onde buscar? Como alcançar esse benefício? Tem. O Sistema Único de Saúde proporciona, sim, não só para jovens, mas para adultos, a terapia. No Sistema Único de Saúde tem psicólogo disponível para aquele paciente que precisa. Tem também psiquiatra, caso precise, que seja necessário entrar com medicação. Porque muitas pessoas precisam não só do tratamento psicológico, desculpa, mas precisa também da medicação junto. Então, o Sistema Único de Saúde tem esse trabalho voltado para psicólogo. Tem psicólogos especialistas lá, especializados com CRP, para fazer esse atendimento com o paciente. Claro, é um processo. Sabemos, né? O Sistema Único de Saúde é um processo. Você precisa passar num clínico. Do clínico, o clínico precisa encaminhar você para um psiquiatra. E o psiquiatra, sim, vai te encaminhar para o atendimento psicológico. Né, para sessões de terapia. Mas precisa, sim, de você passar por esse processo no Sistema Único de Saúde. Diferente de um convênio. Você quer marcar um psicólogo, você vai ligar, você vai marcar direto com o psicólogo. Você não precisa passar com um psiquiatra para você marcar com um psicólogo. Você pode marcar direto com o psicólogo, se você ver a necessidade, né? No Sistema Único de Saúde é um pouco diferente, né? Você tem um processo aí para você conseguir, enfim, começar a sua sessão de terapia. Iniciar a sessão terapêutica. Tá aí a informação que a Daniela passou pra gente. Eu chamo até um pouco a atenção agora do secretário de saúde de cada município, né, de cada cidade, para orientar, porque muita gente não sabe dessa informação, assim como eu não sabia. Eu não sabia que existia essa possibilidade, que existia aqui em Itanhaém. Existe os CRAS, né, que as pessoas buscam informações ali, mas a pessoa que está com depressão, ela não tem a mentalidade, às vezes, de procurar um CRAS. Então, vamos aí, gente, pessoal da saúde aí, fazer, de repente, uma campanha, porque a depressão não é uma modinha, a depressão não é uma frescura. A depressão é uma doença e precisa ser tratada como doença, assim como se trata a diabetes, o câncer, o enfisema pulmonar, enfim, é uma doença e precisa da atenção dos nossos órgãos públicos, porque quem tem dinheiro e consegue bancar um plano de saúde, ele não vai procurar o Sistema Único, mas existem inúmeras pessoas com problema de depressão e que às vezes a família ignora, acha que é a modinha, acha que é a frescura, e a pessoa, a vítima, o paciente, ele não tem discernimento de procurar ajuda sozinho. Então fica a dica aí para os nossos secretários da saúde e para os familiares daquela pessoa que tem ali o filho, a filha, e que acha que está de frescurinha. É isso mesmo. Ricardo Camargo, é contigo agora, meu caro. Vamos aos nossos comerciais. Daqui a pouquinho voltamos com mais informações do programa Emerson Itamax e você. Perfeito? Perfeito, meu caro.
Sua Praia. Anuncie 13981658802. A sua melhor onda. Campanhas publicitárias institucionais é na TV Sua Praia. Com a internet, o negócio vai além dos limites da comunicação e você acompanha passo a passo a audiência. Serviço esse exclusivos aos clientes da TV Sua Praia. TV Sua Praia, a sua empresa nos melhores lugares do mundo. Ultra Farma, descontos incríveis, promoções, a maior farmácia online do Brasil, agora com preços mais baixos, como o ômega 3 concentrado cápsula, ainda mais barato. Telefone 1333969493, WhatsApp 1391797238. Ultra Farma, Avenida Rui Barbosa 247, Centro de Itanhaém. Alarmes Roma. Monitoramento 24 horas por dia. Seriedade, qualidade e segurança. Alarmes residenciais e comerciais. Cerca elétrica e EZFTV digital. Equipe técnica própria com profissionais altamente treinados e qualificados. Agende já o seu orçamento sem compromisso. Ligue 1334278888. 1334278888. Alarmes Roma. Auto Center Tambuque, especializados em suspensão, freios, injeção eletrônica. Contamos com equipamentos modernos para a execução de serviços de alinhamento e balanceamento. Auto Center Tambuque, Avenida Ari Carneiro de Saraiva, 1920 no Satélite, antiga Avenida Marginal em Itanhaém. Auto Center Tambuque. Colégio Belas Artes, aqui o seu filho aprende mais. Com uma equipe qualificada e estrutura com acessibilidade, vivência ao ar livre, ensino personalizado e espaços diferenciados, ele terá acesso à socialização em inglês e espanhol, prática de esportes e uma educação que vai prepará-lo para a vida. Lugar de criança é na escola e a gente preparou a melhor versão disso para o seu filho. Com apoio pedagógico personalizado, nossas crianças interagem em um ambiente acolhedor, desafiante e encantador. Não perca a oportunidade de dar o melhor para o seu filho. A primeira base educacional de uma criança influencia muito o tipo de adulto que ela vai ser, e é por isso que nesse momento ter uma escola em que pode contar é fundamental. Nosso compromisso é oferecer ao seu filho um ambiente saudável e acolhedor, onde ele será incentivado a perguntar e a apostar no que acredita. Segurança, conforto, disciplina, consciência e muita diversão. Essas são apenas algumas das coisas incríveis que seu filho vai ter ao fazer parte do Colégio Belas Artes. Venha nos visitar. Avenida Henry Forcel 908, Belas Artes, em Itanhaém. Colégio Belas Artes. Clínica Veterinária Batistella. Realizamos exames, consultas, vacinas, cirurgias e laser terapia, com amplas instalações, com o que há de mais moderno para o atendimento de seu pet, com todo o conforto e acomodação para que ele se sinta em casa. Laboratório, centro cirúrgico, consultório, com atendimento personalizado. Clínica Veterinária Batistella, Rua Jorge Rosman, número 178, Antigo 78, Praia dos Sonhos, Itanhaém. Clínica Veterinária Batistella. TV Sua Praia, www.websuapraia.com.br. THU Plus Size. As tendências da atual estação esperam por você. Fabricação própria com tamanhos especiais, moda masculina e feminina, bermudas, camisas polos, regatas, lisas e estampadas e moletom. Tudo para a sua estação. Trabalhamos com roupas de qualidade e com medidas de pessoas reais. Rua Gomes Freire, Lapa, São Paulo. Telefone 011 3804 6731. WhatsApp 11 94204 2606. THU Plus Size. O que é transformação para você? Pra gente é rotina e acontece dia a dia, aos poucos, da maneira mais bonita que se pode imaginar. Sabe quando você passa aquela maquiagem incrível e sai de casa cheia de força para encarar o mundo e conquistar o seu lugar?
Que tal finalizar sua beleza e sua confiança com um perfume de arrasar? Viva esse momento com a gente e transforme-se. Perfumagem, transformação que você vê e sente. Voltamos após os nossos comerciais. Eu quero passar para você uma informação que me foi cobrada, uma programação ou duas atrás, que eu não tive tempo de responder. Então eu quero passar para você aí na questão imobiliária. Peço desculpas de coração que eu não me recordo o nome da pessoa que fez a pergunta, mas é uma pergunta tão relevante que, se você estiver assistindo, pode me puxar a orelha. Eu sou humilde bastante para reconhecer o meu erro. Tá? A mensagem veio via WhatsApp, eu acabei tendo um pequeno probleminha de WhatsApp e outras mensagens vieram, eu acabei não anotando, em virtude do final do ano, aquela coisa toda, aquela correria. Mas é a questão do registro do contrato e o reconhecimento de firma. Você que é proprietário daquele imóvel, seja ele um terreno, seja um apartamento, uma casa, um ponto comercial, imóvel. Você adquiriu e você fez aquele contrato, que é o famoso contrato de gaveta, e algumas pessoas acreditam que aquele selo que tem no contrato, que o serventuário lá do cartório colocou quando você assinou ali no balcão do cartório, muitas pessoas acreditam que aquele contrato está registrado. E não está. Ele não está registrado. Aquele selo é apenas de reconhecimento de assinatura. Usam-se o nome técnico de reconhecimento de firma. Tá? Então, o seu contrato de gaveta, e detalhe, eu quero levar ao conhecimento de vocês, inclusive, Ricardo, você que é uma pessoa que também está investindo sempre aqui em imóveis, existe aqui em Itanhaém muitos imóveis que foram adquiridos via cooperativa, bancos, e que foi feito aquele contrato, e com reconhecimento de firma. Então existe lá o selo, às vezes naquela época não tinha selo, mas tinha um dedinho contando ali na assinatura. Então muita gente ainda tem esse contrato. Esse contrato tem validade jurídica? Tem, ele tem validade jurídica, porém, aquele dedinho que está apontando, ou aquele selo, aquilo não é um registro. Aquilo é apenas para informar que aquela assinatura foi feita por semelhança ou por autenticidade. Existem dois tipos de selo. Nós vamos abordar esse assunto. O pessoal, o Ricardo aqui vai colocar aqui para a gente mostrar os dois tipos de selo que são idênticos. Mas um dos selos, quando você assina um contrato lá na imobiliária, no escritório, no advogado, e você fala, vou levar para reconhecer firma, então quando você chega lá, o serventuário do cartório, ele vai reconhecer a firma por semelhança. Semelhança. Então ele coloca lá, reconheço a firma de Emerson Itamax por semelhança. Não quer dizer que fui eu que assinei, não. Aquela assinatura pode não ser a minha. Por isso é que está escrito por semelhança. Agora, quando você vende um automóvel, o comprador e o vendedor têm que ir ao cartório, o selo é praticamente o mesmo. A única diferença é que está escrito, reconheço a firma por autenticidade. Então, o serventuário da justiça, do cartório, melhor dizendo, do cartório, ele vai colher a assinatura do vendedor daquele automóvel, não só no recibo de compra e venda, como também num livro que fica arquivado no cartório. Então, ele coloca que é autêntica aquela assinatura, que ela é verdadeira. Enquanto que aquele outro contrato na compra e venda de imóvel, esse mesmo serventuário do cartório vai escrever, reconheço por semelhança. Tá? Ele não se responsabiliza se aquela assinatura não for da pessoa a qual consta no cartório. Tá bom? Então fica aí a dica.
Peço mais uma vez desculpa por não lembrar quem fez essa pergunta. Desculpa mesmo, mas quando eu conseguir, de repente, fazer um backup e restaurar, mencionarei o seu nome aqui, porque é muito interessante. Às vezes a gente recebe alguma pergunta, ô Ricardo, e a gente pensa assim, poxa vida, mas é tão simples a resposta, mas simples para quem está no ramo, para quem tem o conhecimento. Assim como as perguntas que hoje vieram para a Daniela, ela conseguiu desenrolar, ela conseguiu exaurir as dúvidas daquele telespectador, daquela pessoa que acompanha a nossa programação. Por quê? Porque é a área dela. Então, nos colocamos sempre à disposição para exaurir perguntas. O programa Emerson Itamax e você é para isso. Eu, você e eu e vocês. Porque, de repente, você faz uma pergunta que ela serve como resposta para a dúvida de outras pessoas. Isso é muito importante. Por isso é que na nossa programação eu procuro convidar pessoas da área da saúde, da segurança. Por falar na área da saúde, um forte abraço para o Dr. Eloy. Será o nosso convidado aqui em breve para falar aí da área da saúde. Segurança, vem o Silvinho, direito, Dr. Tiago Calejon e outros profissionais da área. Nós vamos falar de direito com o coordenador do curso de direito da Faculdade de Peruíbe, né? Estará aqui conosco em breve. Então não perca a programação, porque nós teremos sempre assuntos de grande relevância. Para não exaurir o nosso tempo, eu preciso falar um pouco também da lei do inquilinato. A lei do inquilinato, muita gente fala a nova lei do inquilinato. A lei do inquilinato ela é desde 91. Tá? Alguns advogados, inclusive, mencionam a nova lei do inquilinato. Não existe nova lei do inquilinato. Falo com propriedade. Doutor, o doutor que falar a nova lei do inquilinato está cometendo um equívoco, doutor. A lei do inquilinato é a lei 8.245 de 91. O que houve foram o veto e novas redações. Então, em alguns artigos houve mudança. Estão havendo mudança. Nós estamos agora, há 4 dias atrás, mudou o presidente. Pode ser que amanhã ou depois ele faça um veto. Algum deputado manda um projeto e muda, mas a nova lei do inquilinato não existe. A lei do inquilinato é apenas uma, pessoal. A lei 8.245 de 18 de outubro de 1991. Vamos voltar para cá para os estúdios. Vamos falar com a Daniela novamente. Daniela, eu quero agradecer a sua participação, mas antes de finalizarmos, eu tenho uma pergunta da Bruna Bittencourt. Desculpa estar olhando aqui, gente, é porque veio no meu WhatsApp, tá? Então, a Bruna diz o seguinte, qual o sintoma que mais é demonstrado no adolescente? Qual o sintoma que é mais demonstrado no adolescente, que é o sinal de alerta aos pais? Pergunta de Bruna Bittencourt de Itanhaém, que está ligadinha conosco aqui, que está assistindo essa programação. Forte abraço, Bruna, e obrigado pela participação. Bom dia, Bruna. Bom, o primeiro sintoma, eu estava até conversando aqui com o Emerson, quando eu estava nos comerciais, é o isolamento. Se você perceber que o seu filho ou sua filha mudou a forma de falar, a forma de agir, se isolar, se fechar, não é normal nenhum adolescente, nenhum pré-adolescente ficar 24 horas dentro de um quarto, trancado, com tudo apagado, as luzes apagadas, sem querer levantar para tomar um banho, para tomar café, para almoçar, não tem interesse em estudar, não tem interesse em conversar, não tem, a não ser, como eu digo, redes sociais, que isso só vai acabar piorando aquele diagnóstico, né? Então, se você percebeu que o seu filho começou a se isolar do mundo e do convívio familiar, você pode procurar ajuda para o seu filho. Comece a procurar ajuda. Primeiro, converse com seu filho. Fique do lado do seu filho. O diálogo é uma forma de ajuda. Primeiro passo. Primeiro passo. Ele tem que sentir que o pai ou a mãe dele
tá do lado dele e tá apoiando ele naquele problema que ele tá. E que às vezes Que não às deve vezes- nem ser levado para ele como problema, né? Não. De repente eu esteja falando besteira. Conversar, buscar a atenção do adolescente, da criança, enfim. Ou criança não tem depressão, só adolescente? Tem. Criança também tem. Criança também tem depressão. Criança também tem depressão. Então você tá vendo que seu filho tá se comportando de uma maneira diferente, de que não é a dele, algum problema ele tem. Então, primeiro, deixa ele sentir que você está do lado dele. Deixe seu filho sentir que você está do lado dele. E aí sim, você começa a questionar o porquê. Traga pra perto de si. Traga pra perto de si. E aí sim você procura ajuda. Que aí é ajuda psicológica, que para o seu filho começar a iniciar sessões de terapia. Medicação, eu não acho, assim, Daniela, eu não acho muito certo entrar com, a não ser que você tá vendo, ou até mesmo tem psicólogos, os psicólogos bons, tá? Não é qualquer psicólogo, não. Ele vai encaminhar seu filho com um psiquiatra se ele ver a necessidade de que precisa trabalhar junto com uma medicação. Mas não é todo paciente, e pode ter certeza que não é todo psicólogo que vai falar assim, o seu filho precisa de medicação. Porque essas medicações são viciantes. Elas são fortes. Ela pode causar uma dependência. É uma química. Então pode causar dependência, sim, no seu filho ou de qualquer pessoa. Tô dizendo isso porque estamos falando do adolescente. Sim. Mas não é só o adolescente, tá? O adulto também, o idoso também, enfim. Então pode causar uma dependência ali daquele medicamento. Por esse motivo, não é todos os pacientes que têm uma depressão que utilizam medicamento. Não são todos. Tem pacientes que usam medicações que não é nem medicação, é aquele antidepressivo floral, sabe o floral? Que é aquele que você consegue. Esse sim você consegue comprar numa farmácia, que na verdade é para acalmar, para você conseguir, sabe, ter mais visão. Tranquilidade, de repente alguns usam até para dormir, né? Pra dormir. Mas não é uma medicação forte, né? A medicação forte só quem passa é o psiquiatra, né? E com a ajuda também do psicólogo, como eu disse, os primeiros sinais, Bruna, te respondendo, é o isolamento. Se é seu filho, ou sua filha, ou sua mãe, ou sua avó, enfim, isso eu tô dizendo para um todo. A pessoa tá começando a se isolar, ou tá feliz demais? Não, ninguém tá feliz demais. Né? Não existe. Eu imagino que quem ganhou na Mega Sena esteja feliz demais. Mas enfim, isso. Daniela, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero agradecer a Daniela que está aqui presente, agradecer o Ricardo Camargo, que como sempre, um exímio conhecedor da área de áudio e vídeo, que nos auxilia aqui. Sem ele não seria possível transmitir para você aqui essa programação, essas informações de grande relevância. Quero agradecer a todos vocês, que sejam sempre bem-vindos na nossa programação. Daniela, obrigado por aceitar o convite e eu espero que você venha outras vezes para abordarmos assuntos da área da saúde que você tem conhecimento. Tá bom? Forte abraço para você. Ricardo Camargo, um forte abraço para você e um forte abraço para os nossos telespectadores. Outro para você, outro para o nosso convidado e para todos os web telespectadores. Obrigado.